Doutor, não aguento mais, vou ficar louco, moro num apartamento, faz 2 anos que o apartamento do andar de cima, do baixo, do lado está em obra, é todo dia quebração, barulho, corte de serra, o que eu faço? Infelizmente, nada, né? Infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas precisam entender que, ainda que num condomínio, se você, o barulho não deve existir, tem um monte de regra de intolerância, vamos considerar assim. Quando a gente está diante de uma obra previamente aprovada, com as ARTs, tudo, o barulho faz parte da própria movimentação e todos os condomínios, na sua regra condominial, ele fala lá, olha, barulho de obra de segunda a sexta, hipoteticamente das 9 às 5 da tarde, no final de semana das 10 a 1, ou pode ser qualquer outro horário. Então, assim, se a unidade ou as unidades que estão em obra estão respeitando esse horário, fica muito difícil a pessoa chegar e falar que aquilo está existindo de uma forma abusiva. Por quê? Porque a pessoa precisa reformar para ir morar. E qual a interpretação da justiça? E ela é muito lógica. Se você que está reclamando, em algum momento, você já perturbou outra pessoa em razão de alguma obra que existiu na sua unidade para você mudar. Então, agora, você também vai ser um pouco perturbado, porque outras pessoas estão precisando fazer a mesma coisa, né? Essa é a via de regra. Agora, se a gente tem aquilo que a gente chama exceção das exceções, e precisa ser feito muito pontualmente, se está utilizando equipamentos, que, por exemplo, martelete que em tese não pode, fazendo barulho absurdo, daí você vai analisar com o síndico, ver a ART, ou na grande maioria dos casos que a gente administra aqui no escritório, o que a gente consegue tentar uma mediação? É a pessoa conversar com o proprietário que está em obra, para ver se pelo menos em alguns dias da semana pode começar essa obra mais tarde, numa sexta-feira acabar mais cedo, mas eu falo que vai muito mais na relação interpessoal do que a necessidade da participação do síndico da administração em razão de uma suposta violação. Isso, na grande maioria das vezes, não ocorre. E o que a gente vê também, assim, é o reflexo muito da pandemia, porque teve a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa e os condomínios suspenderam obras, pararam, assim, grande parte de suas atividades viraram um silêncio. Agora a vida está voltando, entre aspas, ao normal e as pessoas estão indo para os escritórios físicos e algumas estão sobrando e continuam em casa. A grande maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de reclamação atualmente, então são essas que continuam em home office e como o mercado voltou, a atividade voltou ao normal, a quantidade de obra também, e elas estão sendo, assim, prejudicadas. Realmente a gente sabe que o barulho existe, atrapalha, mas até que se prove o contrário, está dentro do direito dessas pessoas que estão em obra, porque elas precisam se mudar, tá bom? Se você tiver mais qualquer dúvida sobre direito condominial, escreva aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.